Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagens, esse eu confio. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossué Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. A Central da Construção preparou para você um esquenta da Black. Aproveite as melhores ofertas. Conjunto acoplado Aspen Deca, R$ 649,90. Argamassa Quartzolite AC1 20 kg, R$ 13,49. Revestimento Elizabeth HD Itaúnas Branco, R$ 19,99. Massa corrida Lux 20 kg, R$ 34,99. Campina Grande, Patos e Esperança. Central da Construção, tudo em um só lugar, antecipando a Black Friday. Procurando uma escola completa para o seu filho? Venha para a Escola SESI. Aqui ele vive experiências únicas, com formação para a vida e o mundo do trabalho, através de uma metodologia de ensino diferenciada e conectada aos desafios do futuro. Matrículas abertas para turmas do Fundamental 2 ao ensino médio, com incentivo à pesquisa, robótica educacional e preparação para o Enem. A Escola SESI é a sua melhor escolha. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Olá pessoal, aqui é o professor Deusimar Dias e estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Chegue junto, compartilhe todo o conhecimento que vai ser discutido hoje, porque o programa está muito especial. Esse convidado, gente, a gente já vinha articulando a presença dele já há algum tempo, tá bom? Uma pessoa que eu gosto muito, é um dos intelectuais que eu tenho uma grande admiração. E hoje nós vamos receber o professor Arnaldo Sucuma para uma entrevista muito bacana. Nós vamos conversar muito, gente, hoje. Ele é graduado em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, também é doutor em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE, é autor de vários livros e artigos na área de Serviço Social, Ciência Política, Sociologia, Educação, é pesquisador associado ao Instituto de Estudos da África, pesquisador associado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e Meio Ambiente da Unifip, também coordenador do Núcleo de Relações Internacionais da Unifip, enfim. Gente, nós vamos ter uma conversa muito bacana e eu já quero agradecer a presença e o aceite do convite. Seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural, professor Arnaldo Sucuma. Muito obrigado pelo convite, professor Deusimar, que para mim
Muito me honra e grande satisfação. Eu gosto muito de você, do seu trabalho também, que é um trabalho muito importante. Então, muito obrigado por esse espaço, essa oportunidade desse bate-papo importante para a nossa sociedade. Muito obrigado. Nós vamos falar muito, gente, sobre o Dia da Consciência Negra, sobre racismo estrutural, enfim, nós vamos falar sobre muita coisa no programa de hoje. É um dos programas mais especiais, né, nesses 2 anos de programa Fundos Cultural, então já coloco aqui, você que está nos escutando através da Rádio Tabajara, você que está nos vendo através das redes sociais da TV Sol, YouTube e Facebook, também através da Brisa TV no Nordeste inteiro, então já compartilha toda essa discussão, que certamente vai ser uma discussão bem especial. Professor Arnaldo, eu queria começar falando um pouco da sua vida, né? Você nasceu em África, né? Você nasceu lá em Guiné-Bissau, e já está no Brasil há 14 anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória lá na África, né? Sobre sua infância, sua adolescência, né? E o momento, né? Como é que foi essa chegada aqui no Brasil? Ok, eu nasci na Guiné-Bissau, que é um país que fica na costa ocidental da África, tem fronteira com o Senegal e a Guiné-Conakry, que falam francês, eram ex-colônias da França, mas eles também têm suas línguas nacionais variadas. E Guiné-Bissau, eu nasci na capital, Bissau, e a minha infância, né, ela foi do menino igual qualquer criança no Brasil, né? Eu, muito embora ter nascido na capital, eu tive uma infância também muito acompanhada, né, de algumas tarefas de casa que a gente era ensinado também a aprender a lavar prato, a cozinhar, acompanhar a mãe no trabalho, o pai no final de semana que vai lavrar. O meu pai era funcionário público dos Correios, e nos finais de semana eu ia no local de trabalho dele, porque às vezes no final de semana tinha alguns trabalhos para fazer, a gente ia lá só para olhar as máquinas lá dos Correios Telecom, como funcionava e tudo. E indo à escola, né, depois meu pai foi transferido para a região leste do país, eu fui com ele também. Então foi essa infância adolescente com muita curiosidade de aprender muita coisa, de conhecer muitos países. Eu sempre tive essa vontade de conhecer muitos países, de ser cidadão do mundo. Assim como nós sabemos de que a criação do mundo pelo divino, né, Deus, não tinha fronteiras. Então as fronteiras foram os homens, a humanidade que veio criar essas fronteiras que hoje dificulta tantas vidas de muitas pessoas, que é um problema que viola direitos humanos, inclusive. Mas, no entanto, eu fui crescendo, jovem, estudei, terminei o liceu, que a gente chama lá, aqui, ensino médio, né, mas também algumas tradições ainda de liceu também no Brasil. Eu lembro de João Pessoa, tem um liceu lá. Sim. E depois eu comecei a fazer curso de Direito, mas depois tive contato com algumas pessoas que estudaram no Brasil, dizendo, olha, vai conhecer a realidade do Brasil, muito interessante. Eu comecei a me interessar estudando sobre o Brasil, que a gente já estudava na escola, mas aprofundar mais. E aí surgiu possibilidade de convênio, intercâmbio cultural e educacional, e aí eu abri mão do curso de Direito. Tinha opções, mas não tinha opções para Direito. Então, tinha Serviço Social, Sociologia, né? E aí, pronto, eu escolhi, né, as duas opções e acabou saindo o nome para Serviço Social. Então, eu vim e me formei em Serviço Social. Depois, como você mencionou aqui, mestrado em Ciência Política e doutorado em Serviço Social, sempre trabalhando a temática da educação, né, as relações entre Estado, governo e sociedade civil, né, e que muito me orgulha trabalhar nessa área da educação e de direitos humanos. Você falou, né, enquanto cidadão do mundo, né, muito bonita, inclusive, a sua fala, né, principalmente em relação à ideia de fronteiras, né, de conhecer o mundo e desse estabelecimento superficial dessas fronteiras. Existem diferenças culturais visíveis, né, entre o Brasil
e Guiné-Bissau, e dentro dessas diferenças culturais, assim, o processo de adaptação foi tranquilo em relação à religiosidade, em relação à cultura, até em relação à alimentação, né? Há mais aproximações do que diferenças? Sim, há mais aproximação do que as diferenças, isso não há dúvida. O processo de adaptação não foi tão difícil, porque, primeiro, a predisposição minha, né, de aprender é muito grande, então isso acaba superando muitas barreiras, né, na compreensão das diferenças. Mas a unidade, a convergência que existe entre nós é muito grande, seja na culinária, como você mencionou. Temos muito exemplo, a feijoada é é um dos pontos que nos une, né? O consumo de milho das suas diversas formas, entende? Ali nós temos o uso do milho também na nossa gastronomia, de várias maneiras que podem ser usado, mandioca, batata, inhame, fazer pizza de inhame, entendeu? Bife de caju, entende? Várias outras coisas que eu vejo aqui e tem lá também. Então tem muito mais coisa de comum, assim, no campo artístico também. Essa arte brasileira é uma arte genuinamente também africana. Então, seja no campo de futebol, no campo de artes plásticas, no campo da musicalidade, há muita coisa em comum. O tambor, batuque, entende? Quando toca, isso mexe no fundo da alma para você dançar. A dança, ela está na alma de qualquer cidadão de qualquer país da África. E isso também no Brasil, não preciso dizer, onde toca tambor, batuque, a música, o brasileiro se sente incluído. Então, realmente temos muito mais em comum do que as diferenças que são naturais também, considerando o espaço de convivência. Que bacana. Pessoal, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje o querido professor, pesquisador Arnaldo Sucuma. Falar um pouco, né, sobre a conjuntura que nós estamos envolvidos atualmente, professor Arnaldo, que é no entorno do dia 20 de novembro, uma data simbólica aqui para o Brasil, uma data inclusive recente, né, que foi instituído como Dia da Consciência Negra. É um imperativo conjuntural, ético e educativo, que a gente não deve trabalhar esse tema apenas na Semana da Consciência Negra, ou apenas no Dia da Consciência Negra. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Recentemente você participou de um simpósio aqui na cidade de Patos, com aproximadamente 500 pessoas, em que a sua fala, né, foi assim, uma das falas mais aplaudidas, né, dentro da conjuntura sobre a importância da Lei 10.639, que fala sobre a cultura afro-brasileira nas escolas. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria, entrando nessa conversa, falar de um termo que recentemente vem sendo muito usado. Quando eu digo recentemente, eu acho que há aproximadamente 10 anos, né, que para a história, para quem pesquisa, é muito pouco, né, que foi cunhado pelo Silvio Almeida, né, pelo jurista e filósofo Silvio Almeida, que é a ideia do racismo estrutural. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito de racismo estrutural, tanto para a galera que está nos escutando, como também para a galera que está nos vendo aqui no programa Funes Cultural. Professor Desimar, de acordo com o professor Silvio Almeida, num dos livros dele, Racismo Estrutural, ele explica de que racismo estrutural é aquele racismo que está entranhada no nosso dia a dia, na história do Brasil, na história dos governos brasileiros, do Estado brasileiro, mas também da sociedade, que muitas vezes ela vem de uma maneira que às vezes nós achamos que não tem nada a ver, é mimimi, mas que no fundo a gente está sendo racista naquele momento. Então, ela está dentro dessa estrutura que a gente continua negando, achando de que não é racismo. Portanto, quando eu chamo pessoa negão, ela é uma ideia de racismo que veio para você identificar a pessoa pela sua cor e não pelo seu nome. E isso está errado. Se você chega no meu país, Guiné-Bissau, ninguém lhe chama por galego ou negão, lhe chama pelo nome. E quando não conhece nome, chama senhor.
né, ou senhora. Ele não lhe chama ou branco ou galego, não. Ele chama senhor ou senhora ou pelo seu nome. No Brasil, como é um racismo que está entranhado, que vem sendo veiculado como algo normal, mas que não é normal, ela ofende no fundo da alma para quem é vítima daquela palavra, entende? Direcionada a ela atinge profundamente a dignidade e a identidade dessa pessoa. Então, quando fala, negão, vem cá, isso é parte do racismo estrutural, que eu estou repetindo, né, achando que é normal. Eu posso dizer, não, mas não falei por maldade. Sim, não falou por maldade, mas aí é que está a questão, porque ela é estrutural de tal maneira, o anormal virou normal, o que não está certo virou certo, entende? Então, o que custa você dizer, senhor, tudo bem, como é seu nome? Ou o senhor conhece o fulano? Entende? Não custa dizer nada. Ou seja, a coisa está preta, entende? Não precisa dizer a coisa está preta. Você pode dizer, a situação não está boa, né? Eu estou muito preocupado, entende? Não precisa dizer a coisa está preta. Assim como também, quando a gente usar a palavra denegrir, ele vem da palavra negro, entende? Ou seja, o reducionismo, né, desse grupo étnico. Então, esse racismo estrutural, ela também opera através de discurso moralista, porque às vezes eu sei que se eu cometer crime de racismo, eu vou ser punido. Então, mas se aquele cidadão que se autodeclara negro cometer alguma infração, algum erro, eu aproveito aquela situação, entende, para despejar todo o meu ódio racial que eu tenho, mas disfarçado, né, de um discurso moralista em função do erro que aquele cidadão ou cidadã autodeclarada negro ou negra, né, cometeu. Entende? Então o racismo ele se expressa de várias maneiras. Por exemplo, chega no banco para ser atendido e aí o funcionário, por exemplo, está atendendo, viu que quem está a seguir, né, tem poucas pessoas, é uma pessoa negra ou negro, não quer atender, aí fica entra e sai, só para não atender. Isso aconteceu vários relatos, né, que são colocados nessa maneira, entende? Então, tudo isso é aquele racismo estrutural disfarçado de não tenho tempo, não percebi, mas no fundo é o que acontece. Existe outro exemplo que eu costumo dar, porque é um caso que aconteceu em Recife, por exemplo, crianças, adolescentes que fazem o serviço de levar a feira de mercadoria para as pessoas do supermercado para suas casas, quando são perto, né, ou relativamente distante, mas não grande distância. E na fila, eles se organizam em fila. Na frente tinha um menino autodeclarado negro, né, e o segundo da fila era branco. Entende? O que aconteceu? A senhora que saiu é branca, com a sua feira, e se recusou que o menino negro levasse a feira dele. Não, você não vai levar, porque quem vai me levar é o outro aí que é branco, entende? Eu não quero gente como você levar a minha feira, entende? Que é negro, entende? Adolescente não tem uma massa crítica ou um pensamento crítico para avaliar de que sofreu racismo lá, simplesmente ficou sem reação. E o colega diz, não, tia, é ele que está na vez. Não, é você que vai levar a minha feira, entende? Ou seja, isso significa o quê? É um racismo estrutural que aconteceu ali e que acontece todos os dias, de maneiras variadas, diversificadas. E as pessoas continuam dizendo, não, eu não fui racista, simplesmente eu quis que o outro levasse a minha feira. Mas, no fundo, é o racismo ali. Então, é isso que, Silvio, eu estou tentando traduzir de uma maneira mais simples, com exemplos concretos, para dizer, é assim que acontece, muitas vezes, o racismo estrutural. Ela está entranhada de tal maneira que a gente faz as coisas contra pessoa negra e ainda achar que não é normal, não fez por maldade. E às vezes é por maldade, mas faz, depois tira desculpa, que não, foi sem querer, foi mal, desculpa, mas depois repete assim sucessivamente. Como combater isso? É trabalho de todos, brancos e negros, com protagonismo dos negros, e o movimento negro tem atuado muito nisso para combater. Isso vale também, não sei se você vai colocar a questão do racismo institucional, mas esse racismo institucional ele está ligado às instituições.
empresas, secretarias de Estado, né, ministérios. É aquele comportamento quando dentro de uma empresa um funcionário comete crime de racismo, entende? E a empresa tomou conhecimento através de seus órgãos e não fez nada. Ou seja, não fez advertência, abafou o caso, entende? E qual mensagem que isso passa para aquele funcionário que cometeu aquele crime? Simplesmente dizer, tá tudo bem, você pode continuar, porque não há punição sobre isso. Isso se chama racismo institucional. E às vezes vem de decisões disfarçadas, decisões administrativas, mas que, no entanto, às vezes é decisão para punir, né, aquelas pessoas que combatem, que reivindicam sobre o crime de racismo que acontece dentro daquela instituição. E a instituição fica omisso, não pune ninguém e fica por isso. É isso que nós chamamos racismo institucional. Ou seja, a instituição se omite, se nega de tomar medidas duras, enérgicas para combater aquele comportamento racista que é criminoso em todos os casos. Uma das coisas que, ao meu ver, Arnaldo, também complica muito essa situação é a própria tipificação, porque há, desde a Constituição de 1988, né, a chamada Constituição Cidadã, algumas garantias, como, por exemplo, o racismo como crime inafiançável, né? Então, essa tipificação ela também é complicada porque você tem o racismo e a injúria. E, normalmente, casos descarados de racismo são tipificados como injúria racial, né? Então, isso também eleva uma problemática que já é muito séria, né? É verdade, esse é um grande problema, mas esse ano ainda houve um trabalho de equipe liderado pelo Benedito Gonçalves, ministro de STJ. Ele liderou uma equipe de trabalho, um grupo de trabalho, né, que passou pelo Congresso Nacional, né, que agora, inclusive, o crime de injúria racial, ele também agora é imprescritível e ele pode ser punido como racismo. Isso é um avanço importante. Por que isso aconteceu? Justamente como você acabou de colocar, é que muitos delegados da polícia, tudo começa ali, logo na polícia, antes de chegar lá no sistema de justiça, né, no juiz, Ministério Público, entre outros. Porque ali o delegado ou a delegada, quando ele recebe acusação de racismo, primeiro logo ele coloca como injúria, entende? Dessa maneira, você tenta livrar aquele cidadão que cometeu o crime de racismo, colocando injúria, porque injúria antes, né, era prescritível e também você podia pagar fiança, isso aí. Então, muitas pessoas cometiam crime de racismo e chegavam na delegacia, o delegado ou a delegada colocava como injúria racial, pagavam fiança, que a delegacia estipulava lá, você paga e sai, e continua. Ou seja, isso dá uma sensação de impunidade para as pessoas que são vítimas desse tipo de crime racial. Então, diante dessas situações que vêm sendo recorrentes há muitos anos no Brasil, isso chamou a atenção. O movimento negro começou a liderar essa luta para dizer não pode. Então, com a omissão de muitos delegados e delegadas de polícia que vinham atuando nesse sentido, entende? Não responsabilizar, né, como racismo, assim como injúria racial. Agora, como houve esse grupo de trabalho, isso agora os delegados não podem ficar agora nesse esquema de tentar livrar, né, essas pessoas que cometem esses crimes. Agora, cabe à sociedade civil fiscalizar também. Claro que você tem advogado depois que vai entrar, pedir, né, na justiça a mudança em vez de injúria para próprio crime de racismo, tentando provar tudo o que aconteceu. Mas, infelizmente, de que ainda eu defendo que haja um trabalho profundo mesmo de responsabilização, né, a nível da polícia, da instituição polícia civil, né, no processamento dessas questões. Ou seja, se isso for preciso capacitar os policiais, que seja feita, né, pelas autoridades que atuam nessa área, porque é muito importante, porque pessoas sofrem.
Se o delegado, a delegada não sofre com isso, mas quem sofre diretamente, esse sofrimento não há matemática que estipule o número para mensurar o tamanho do sofrimento. Quem é negro sabe o que é sofrer o racismo e ainda chegar na delegacia e ver que essa pessoa simplesmente vai ficar impune. Isso é muito complicado. Então, por isso, nós defendemos que, de fato, haja a responsabilização também por funcionários públicos que tentam, de fato, ter um comportamento que contribui para a desmoralização da lei. Então, é uma luta de todos e de todas, porque nós queremos que haja uma sociedade onde a convivência seja minimamente respeitável. Entende? Então, é uma luta muito árdua, difícil, mas é uma luta coletiva, repito, com liderança, né, dos movimentos negros, né, de pessoas que sofrem mais na pele. Você autodeclarado branco, você não sofre o racismo que eu sofro, né, enquanto negro na sociedade brasileira. Então, por mais que você é solidário, né, você não sofre, mas agora você sofre igual. E quando você tem um filho também que é negro ou negra, ou uma mulher que é negro ou negra, você passa a sofrer igual, apesar que você não sofre diretamente, né, esse crime enquanto pessoa, né, branca, mas, no entanto, pessoas que estão próximas de você ou da sua sangue sofrem, você passa a sofrer igual. Então, vejam só, muitas vezes, como é difícil, né, essa situação de racismo. Então, as pessoas precisam se sensibilizar. Isso não é mimimi. As escolas precisam tomar suas responsabilidades. Isso começa desde a escola, desde a infância, na casa. Então, muitas vezes falam, eu defendo a família. Poxa, você defende uma família, mas que depois você comete racismo contra negros. Você vai defender tortura dos negros? Não pode, entende? Porque isso contraria toda a defesa da família que você fala que defende. Porque a gente sabe que defender a vida humana ele é importante em qualquer sociedade. Hoje é um valor universal em todo o canto do mundo. Então, por isso, eu acho importante esse trabalho no âmbito do cumprimento da lei, começando pelas polícias civis, que atuam muito nesse caso de registros de crimes, de racismo, mas também da própria sociedade. Você presenciou racismo, não deixe de testemunhar, porque também a gente não pode se omitir. Entende? Você, independentemente da sua religião, cristão, budista, umbanda, candomblé, tudo, você presenciou racismo, não se omita, porque também isso também pode ser pecado. É uma coisa que vai ficar na sua consciência o tempo todo. Poxa, eu omiti, eu vi pessoas sendo agredidas enquanto negro e não falei nada. Isso também pode corroer a nossa mente e o nosso coração. Então, por isso eu digo, é um trabalho de todos, não só dos negros. Os brancos, eu conheço muitas pessoas brancas, honestas, pessoas que lutam contra o racismo, mas ainda são poucas. A gente precisa mais pessoas brancas lutando junto com nós negros para combater isso. Isso não é mimimi. Então, as escolas têm responsabilidade, professores, e trabalhar esse tema, como você mesmo mencionou, não é só o dia 20 de novembro, ou semana em que o dia 20 caiu, mas tem que ser o ano todo. Nós fazemos esse trabalho o ano todo, e você e a instituição onde você trabalha tem sido um grande parceiro do Núcleo de Direitos Humanos da Unifip, e o Unifip tem essa agenda. Enquanto nós estamos na coordenação do Núcleo de Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e Meio Ambiente, continuaremos trabalhando nesse sentido. E o Unifip está aberto para prestar esse serviço junto às escolas, às associações e outras organizações não governamentais para capacitar pessoas a identificar crime de racismo, como lidar com o crime de racismo, mas também como educar pessoas, porque a intenção é educar para não cometer crime, né? Por uma sociedade mais justa, onde as relações sociais possam ser minimamente cordiais. É a luta que a gente tem. Pois é, professor Arnaldo, essa luta, né, que o senhor fala é uma luta, né, essa luta é uma luta que também se estende para o jornalismo, para a educação, para a academia, né? O Brasil recebeu grande parte dos africanos escravizados.
Então, existem dados que colocam, né, que o Brasil recebeu aproximadamente 7, 8 milhões de africanos escravizados. Os dados não são dados precisos, né, sobre isso, mas o fato é que existe uma falsa ideia que foi plantada na historiografia, né, a partir de algumas análises incorretas, de que esses africanos que foram escravizados, eles aceitaram a situação de maneira passiva. Isso também é uma forma, né, de reduzir a resistência, reduzir a luta que de fato houve, né, todo o processo de resistência à escravidão aqui na América. Isso é uma forma de naturalizar a escravidão e o racismo. Então, a pessoa que vem com esse discurso pode acreditar. Ela vem com má fé, ela vem já com um pensamento racista, porque todo mundo sabe de que na história ninguém aceita ser violentada e acha isso normal. Ninguém, qualquer um de nós. Você sendo violentada, com certeza vai reagir. Você pode até não escapar, mas você vai reagir. E não quer dizer que você concorda com aquilo. Então, a escravidão que aconteceu da África para o Brasil, que nós chamamos o comércio triangular, que pega a África, a Europa, a América, a África, assim sucessivamente. Dentro desse comércio, o que aconteceu não foi passivo. Houve brigas, né? Lutas, pessoas morreram antes de entrar no navio, né? Durante as viagens no navio, muitos morriam, e os que conseguiam chegar, né? Muita luta, mas nunca suas consciências foram capturadas. Tanto é que quando você vê, poxa, por que pessoas no candomblé também eles têm figuras de santos católicos dentro do candomblé? Aí é que está, porque uma forma de você adorar aquela entidade na sua religião da matriz africana, tendo referência, né, à religião do senhor de escravo, que é o cristianismo. Então aí você, de certa forma, aceita formalmente aquilo, mas do ponto de vista de consciência, você associava a uma outra entidade da sua religião. Sempre foi assim. Isso é resistência mental, de princípios. Então, houve luta, sim, não foi aceito de bom agrado. Então, quem argumenta isso é o argumento de racismo, entende? Para não aceitar que, de fato, houve racismo cometido pelos colonizadores portugueses, ingleses, franceses e entre outros, e que muitas vezes no Brasil você encontra uma pessoa branca, não, eu não sou responsável pela escravidão. Não, você não é responsável diretamente, mas hoje continua tendo racismo como naquele tempo. E o que você faz? Você não se posiciona. Por quê? Porque você se beneficia do privilégio de ser branco. Aquele exemplo que eu dei do menino negro e o menino branco no supermercado para levar à feira, e o menino negro foi prejudicado, além de ser racismo estrutural, mas ali também revelava um comportamento, né, do racismo que sempre aconteceu e as pessoas fingiam de que não acontecia. Então, nesse sentido, é um desafio para dizer de que o racismo nunca foi aceito de bom grado, assim como a escravidão nunca foi. Então, houve luta, assim como aqui a população indígena não aceitou passivamente a escravidão que foi imposta a elas, que resultou nas mortes, chacinas, né, genocídio contra a população indígena aqui na América. Então, é um discurso falso, racista. Então, quem vem com esse discurso pode acreditar, diz o professor Ronaldo disse, e tem literaturas que mostram isso. Isso é uma pessoa que quer reforçar as ideias racistas disfarçadas de historiador para, de fato, colocar de que tudo foi aceito passivamente. Não, houve luta. E tem outra coisa, porque muitas vezes esse discurso é levado de que também, então não é só o branco que é racista, o negro também pode ser racista. Pode, mas ele será responsabilizado pela lei de racismo. Você negro, que não aceita a sua identidade, né, que você é, e você tenta imitar aquele branco racista,
cometendo racismo, você será punido de mesma forma como um branco que comete crime de racismo. Embora isso está inserido dentro do racismo estrutural. Você imagina uma criança dentro de escola, começa a sofrer racismo, chega na direção da escola e a direção fala, não, é coisa de brincadeira de criança. Não. Vai investigar para ver. Porque tem muita criança que desde casa são incentivados, olha, aquele menino não é do seu grupo para brincadeira, porque ele é negro, ele é preto. Muitas crianças recebem essas orientações, entende? Então elas são traduzidas nas brincadeiras de crianças, mas são racistas. Qual a ação das escolas? É chamar, né, os pais para dizer, olha, esse comportamento nós não vamos tolerar. Então, nós já vamos conversar com o seu filho, sua filha, e orientamos que o senhor também faça a mesma coisa, porque se repetir próximo, ele será expulso da escola. Porque temos que, de fato, ser rigoroso nisso. O que se preza é o quê? É uma convivência harmônica. Isso não pode ser traduzido como brincadeira. Então, essas questões, uma criança que sofre racismo desde a escola e pega livro didático, né? O tempo todo você vê o papel do negro, de negra, é de subserviência, é hierarquicamente inferiorizada, isso impacta psicologicamente e pedagogicamente na mente daquela criança. Ele vai crescer achando que não. Quando está com o branco sempre está na frente, porque ele não tem referência. A referência é importante. O que a gente fala? Que quando você tem uma referência branca e negra, isso mostra questão de igualdade perante a lei, mas as oportunidades. Quando você não tem isso de uma forma direta e indiretamente impacta naquela criança. E ao crescer vendo a situação assim no dia a dia, na vida adulta, isso também implica em consequência direta na vida dessa pessoa, de tentar negar a si, dizer, poxa, eu não gosto de mim, da minha cor. Por quê? Porque gente da minha cor nunca tem oportunidade, gente da minha cor sempre está nessa situação. E isso, tem estudos que provam isso, entende? E que mostram que, de fato, gera um impacto na vida adulta dessas crianças. E algumas, nem todas, uma minoria que acaba se voltando contra si por conta dessa situação, um problema lá de criança que não foi tratado com a ajuda de psicólogo, né, de psicopedagogo, ou de assistentes sociais, entre outras, e isso vai tomando um espaço de ódio no coração dessa pessoa contra si e contra todas as pessoas que estão no mesmo grupo com ele, tipo, etnicamente como negro, declarado, e ele fica contra esses, ao ponto de cometer crime de racismo. Então, quando acontece crime do negro contra negro, é preciso analisar como isso aconteceu, porque naturalmente não era para acontecer. Entende? Mas quando ela acontece, tem todo um processo histórico. Mas isso não impede a punição, né? Seja pedagógica, seja na forma da lei, de quem comete crime de racismo, seja branco, seja negro. Agora, o que a gente sabe, a maioria do crime de racismo cometido no Brasil é cometido por pessoas autodeclaradas brancas. A maioria. Uma minoria, você vai encontrar negros dentro dessa estrutura racista, né, que cria todas essas condições para que muitas pessoas acabam sendo vítimas disso. Mas só a educação vai nos salvar neste trabalho. Que fala importante, né? Que fala necessária. Você falou agora em referências, né? Em criar essas referências. Só que nós temos um processo de desonestidade intelectual também em curso, né? O movimento negro, nos últimos 30, 40 anos, eles vem conseguindo muitas coisas, inclusive conquistas institucionais, conquistas jurídicas, né? Conquistas pedagógicas, teóricas. E quando você fala que é importante para a população negra ter essas referências, parte desse intelectualismo branco, né, revestido de uma desonestidade teórica muito forte, tenta minar essas referências. Um exemplo disso é o Zumbi, né? O dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, é uma referência direta a Zumbi dos Palmares. E aí o que é que acontece? Existe um historiador, né, que cria uma tese contra o Zumbi dos Palmares, né, dizendo que o Zumbi ele teria escravos. É uma desonestidade intelectual terrível, né, porque quando você lê o livro, né, do Leandro Narlock, que é esse historiador, né, que é na verdade jornalista,
ele usa um argumento que é desonesto, né? Olha, Zumbi tem escravos aqui porque em África havia a escravidão, por motivações totalmente diferentes. Então, nós precisamos também estar atentos a esse processo de desonestidade intelectual, né? As pessoas que possuem uma tendência ou que são racistas, elas são revestidas desse intelectualismo teórico para justificar teses desconexas. Então, é importante também estar atento a isso, né? Você colocou bem. Realmente, esse trabalho de Leandro é extremamente desonesto do ponto de vista intelectual. E isso, inclusive, defendendo posições extremamente racistas, porque o Zumbi não tinha escravos. Pelo contrário, ele foi vítima da escravidão. Ele fugiu, criou Quilombo dos Palmares, né, que ficou muito tempo, né, fugindo, né, do grau de escravidão alto que existia naquele período, junto com a Rainha Dandara, né, e vários outros companheiros. Então, dizer que Zumbi tinha escravos, isso é uma maneira para estimular o racismo estrutural. Isso não existe. Isso é uma desonestidade, mas não só ele, vários outros ditos intelectuais que vêm sendo desonestamente do ponto de vista intelectual. Essas referências são importantes, por isso a gente sempre diz que as prefeituras precisam comprar livros, né, escritos por negros e negras no campo da literatura infanto-juvenil e também adultas, né, com livros aí de História Geral da África, que explica, da Unesco inclusive, vários volumes sobre a história da África e afro-brasileira. Então, inclusive, as lutas e conquistas, Zumbi de Palmares, ele foi vítima, ele foi assassinado, entende? Foi exposta a cabeça dele na sede da capital da província, que era em Recife, porque não existia Norte e Nordeste, entende? O estado da Alagoas não existia também. Então, naquele período, era Recife, na Praça do Carmo, lá em Recife, foi exposto a cabeça dele para mostrar, olha aí o trabalho de nós enquanto colonizadores, entende? Matamos quem subverte a ordem, ou seja, quem luta pela liberdade era punido assim, entende? Depois vem disfarçar hoje de democratas, né? A Europa se banca de democratas, mas não tem nada de democrata. A Europa deve à África e deve ao Brasil também pedido de desculpas, né, pelos crimes de violação de direitos humanos. Ou seja, isso é muito sério, porque se fala só o Brasil que viola direitos humanos, não. A Europa viola mais direitos humanos do que o Brasil, historicamente, entende? Se a gente for observar isso. Ora, então dentro desse contexto, houve avanços importantes de lutas que começou lá com Zumbi de Palmares, que é um grande herói de luta pela liberdade do povo negro. E esses avanços se observa na Lei 10.639. O que é esta lei? É uma lei em vigor que ainda deve ser tratado, ainda a sua renovação no próximo ano, no Congresso Nacional, que institui a obrigatoriedade de ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas de todo o ensino fundamental, para, de fato, levar a literatura e a história desse povo, né? Porque a literatura, a escola brasileira, até os anos 90, você tinha mais literatura eurocêntrica. O que é eurocêntrica? Literaturas, livros que falam só da história de Brasil branco, Brasil de origem europeia. Então, dentro dessa perspectiva, só isso que o negro estudava e o índio estudava dentro da escola. Então, a partir, né, da criação da Lei 10.639, isso permitiu que as escolas brasileiras comecem a conhecer, né, os reis e rainhas intelectuais negros, né, na história do Brasil. Isso é importante, é revolucionário. Encontrou um governo aberto com as lutas sociais do movimento negro e permitiu que, no caso do governo Lula, instituiu essa lei. Não foi um favor, mas foi muito importante a abertura desse governo
para aceitar as demandas da sociedade através do movimento negro. Daí uma conquista importante dos dois lados, tanto do movimento negro, tanto do próprio governo brasileiro, que vinha sendo cobrado a nível das Nações Unidas e várias outras instituições internacionais sobre mexer no currículo escolar brasileiro, que tinha referência dos negros sempre nos papéis terceira e quarta categoria. Entende? São os brancos que estavam na primeira categoria. E isso começou a mudar graças a essas lutas. Então é um grande avanço. Outro avanço foi a Lei 12.711 de 2012, que é a lei de cotas no Brasil, que foi um avanço importante, não é um favor, é uma política de reparação. Ou seja, você repara um dano causado a um grupo há séculos. E esse dano foi causado por Estado. Então, o único capaz de corrigir esse dano também é o Estado e não pessoas. Isso as pessoas confundem muito. Não, eu não fiz, então não sou... Não, quem fez é o Estado. E quem tomou essa decisão eram pessoas brancas. E essas pessoas brancas que tomaram essa decisão, que prejudicou por décadas e séculos os negros, eles, quando vão argumentar, vão dizer, não, eu tomei quando era governante, então você não tem como cobrar individualmente. Por isso, a cobrança é feita ao Estado brasileiro. E o Estado brasileiro que fez isso através de pessoas que tomaram decisão em nome do cargo que ocupavam. Então, agora é o Estado que tem que reparar. Essa reparação, ela é normal, ela acontece em todas as histórias de violência que acontece no mundo. Você pega o caso do nazismo, por que a Alemanha foi obrigada a reparar os judeus pelo crime de Holocausto? Entende? Então, é uma reparação, não é um favor. Entende? E isso é importante para ser compreendida pela sociedade brasileira. E vamos parar com esse preconceito, dizer, não, para mim não tinha que ter cota, era para ser todo. É muito fácil dizer para mim. Aqui não se trata para mim. Aqui se trata um problema de Estado e tem que ser resolvido no âmbito institucionalizado pelo Estado. É isso que nós defendemos, de que tem que ser tratado a nível institucional e educativo. E é o que está acontecendo. Não, o ideal é outra coisa. Sim, estamos falando o ideal, interessante e bonito, mas no dia a dia não é isso que acontece. Então vamos ser realistas, tratar o problema no dia a dia. Tanto é que a lei de cota foi um avanço importante nesta perspectiva de lutas importantes. Agora, todos nós também temos o trabalho de combater essa desonestidade intelectual de pessoas que tentam usar. Porque os negros aceitaram ser escravos. É mentira, não corresponde à verdade. Isso foi um processo colonial, brutal, criminoso, que a Europa ainda tem contra a África e os negros brasileiros. E esse problema não fica naquele tempo, não. Ele continua. Quando terminou a escravidão em 1888, no Brasil, qual política pública que foi criada para os negros? Não tinha. Ou seja, soltou todo mundo que vivia muito tempo no campo, por isso você tinha muitos negros que fugiram para a zona urbana. Por quê? Quanto tempo dentro da mata, no interior, não tinha oportunidade, e saiu, não tinha lugar para trabalhar, foi para a grande cidade, e lá também ficou marginalizado, sem política pública, entende? E a gente sabe, o privilégio de ser branco, né, ele continua no Brasil. Muitas vezes você pode ter negro pobre e branco pobre, mas na primeira oportunidade de uma seleção, onde tem um gestor racista, provavelmente ele vai preferir um branco pobre do que um negro pobre. É isso que nós chamamos privilégio de ser branco, entende? Ou seja, de quem está à frente do processo, ele pode usar de má fé para prejudicar de forma racialmente o negro em favor de um branco, entende? Agora, o beneficiado, ele não é culpado nesse sentido, mas ele goza de privilégio por ser branco, onde tem um selecionador que é branco, que deu preferência a quem é branco. Então, até nisso, entre os pobres, você identifica o racismo estrutural. E ele vai argumentar de várias maneiras. Não, eu acho que ele saiu melhor na entrevista, tudo subjetivo para justificar o seu racismo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e reconhecer. Enquanto a gente não reconhecer o problema, vamos continuar defendendo coisas erradas. E isso não está certo. Em todos os sentidos, político e religioso.
Jesus sempre defendeu a justiça. Então, um cristão fazendo isso está totalmente errado. Assim como uma pessoa de candomblé budista fazendo isso, também está errado. Do ponto de vista político, seja de direita ou de esquerda, você ser racista é errado também. É isso que a gente tem que lutar. Pois é, o Estado brasileiro, ele não só não cuidou, né, de todo esse processo, como ele piorou muito a situação. A escravidão por si só já é uma coisa muito brutal, né, mas o Estado brasileiro ele piorou muito isso, né? Como você colocou, é uma reparação, né? O Estado ele não só contribuiu muito com isso, como no entorno do final da escravidão, ele ainda constituiu um tipo de legislação totalmente excludente. Então, por exemplo, a Lei de Terras, de 1850, né, que impede que haja a ocupação dessas terras pelos negros, a própria Lei Antivadiagem, que vai permitir juridicamente que essa população negra recém-liberta, ela tenha acesso à própria liberdade. Seja encarcerada, porque a Lei de Vadiagem foi a primeira lei que permitiu a prisão dos negros em massa. E isso continua até hoje. Vai nos presídios do Brasil. Você vai ter mais negros do que brancos. Por quê? Por falta de política pública de inclusão, por leis que punem negros de uma forma injusta. Então você tem toda a razão quando coloca isso. Eu vou inclusive, do ponto de vista pessoal, contar aqui uma coisa. Eu sempre entendi que esse processo era brutal. Quando eu concluí a licenciatura em História, inclusive lá na Unifip, né, a época era chamada FIP, eu tinha a ideia dessa brutalidade, da violação dos direitos humanos, a minha monografia foi nessa área, mas eu não tinha a ideia de como, do ponto de vista institucional, ocorreu o pós. Porque quando você está num processo de formação, chega ali em 1888 e aí você tem aquela falsa impressão de que acabou, né, e tal. Quando eu fui para a graduação em Direito, e aí eu fiz uma especialização em Direito Educacional, eu fui pesquisar o avanço da legislação educacional através das constituições. E dentro das pesquisas eu me deparei com material, por exemplo, de escolas, né, no sul do Brasil, que colocavam placas, isso na década de 40, agora do século XX, que colocavam placas na frente das escolas, dizendo o seguinte, escolas particulares, que dizia o seguinte: olha, venha matricular, nossa escola é melhor, né? Venha matricular seus filhos aqui porque nós não aceitamos negros. Isso na década de 40, né? 60 anos depois do fim da escravidão. E a partir dessas pesquisas, eu pude entender que não é só uma questão de brutalidade, não é só uma tragédia, uma brutalidade, é uma coisa intencional de desumanização, né? E aí eu fui entendendo cada vez mais como essa cota ela é importante do ponto de vista da reparação. Nós estamos chegando ao final, Arnaldo, da nossa entrevista de hoje, e eu queria encerrar, né, com um questionamento, né, e aí você aproveita e já faz as suas considerações, fique à vontade. O iluminismo, ele prometeu um tipo de sociedade, né? Lá no século XVIII, os iluministas eles prometeram uma sociedade onde, quando as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, nós teríamos uma sociedade melhor. Então, o século das luzes, esse movimento europeu, nos prometeu uma sociedade melhor a partir do conhecimento. Isso vai ser contestado muito por uma corrente filosófica na segunda metade do século XX, que é o existencialismo. Alguns filósofos existencialistas eles vão questionar exatamente isso. Mas, poxa, por que é que nós tivemos o nazismo? Vocês prometeram uma coisa que não entregaram, porque nós temos informação. E por que é que ocorreu o Holocausto? Por que é que aconteceu o imperialismo? E aqui eu quero adaptar esse questionamento existencialista. Nós temos hoje muita informação, nós temos hoje uma globalização direcionada no sentido de favorecer determinados grupos e países. Nós temos a internet, nós temos uma legislação altamente acessível a todos, nós temos livros aqui na palma da mão, inclusive de graça, PDF, enfim. Por que, com todas essas informações, com todo mundo tendo acesso a essa informação, a legislação, por que é que nós ainda vivemos numa sociedade racista? Bom, basicamente, nós podemos dizer que a modernidade que conduziu, as ideias iluministas
que prometia fazer diferente do feudalismo, do ponto de vista filosófico, dizendo de que criar uma sociedade de paz mundial, né? Criar uma sociedade onde a ciência impera sem a mistura da religião, em que cada um tem o seu espaço que tem que ser respeitado, né? Pode dialogar, mas não interferir nos assuntos de um do outro, porque tem natureza completamente diferente. A religião opera com base em dogma e crença da fé, e a ciência ela opera na base de contestação, evidências, né? E as evidências elas podem mudar dependendo do aprofundamento das pesquisas. Então o iluminismo, a modernidade prometeu isso, em parte conseguiu no campo de evidências, de avanço científico. No entanto, esse avanço científico ele passou a ser usado para a maldade, entende? Nós vamos ter a escola de Frankfurt, né? Vários, Adorno e entre outros, que ficaram decepcionados depois da Segunda Guerra Mundial, como o caso do nazismo, o uso de bombas nucleares. O primeiro país do mundo que usou bomba nuclear para matar civis foram os Estados Unidos da América. O que o mundo fez? Ficou por nada. Imagina se o Brasil fizesse isso. Todo mundo ia dizer Brasil não presta e tudo. Não é verdade. O Brasil tem um povo honrado. Agora, pessoas que cometem erro têm que ser punidas de acordo com a forma da lei. Ninguém pune os Estados Unidos pela atrocidade que fez contra a humanidade, mas sempre se vê os outros, né, que são piores. Mas não é verdade. O pior nunca é responsabilizado. Então, o que aconteceu? Nós tivemos esse período em que se comprova de que quem aumenta mais as mortes, as desigualdades no mundo, essa agenda da modernidade, do iluminismo, caiu em descrença. E isso você colocou muito bem em questão existencial. E aí, muitos intelectuais defendem que não, a culpa não é do capitalismo, mas sim das condições reais da vida humana. Mas não é. A culpa realmente dessa agenda não avançar é sim do capitalismo selvagem. Aquele capitalismo que passa dos limites. Porque você pode ter um sistema explorador, no entanto, que busca o tempo todo uma paz que possa durar, né, no mundo. Mas o que a gente vê, em nome do dinheiro, as pessoas fazem atrocidades. Esse capitalismo selvagem, ele é responsável por essas guerras que nós vivemos. Por isso não tem paz. E não vai ter. Não porque nós desejamos. Porque o sistema realmente que nós vivemos, ele destruiu as ideias do iluminismo. O capitalismo ele é responsável pela destruição de melhores ideias que a modernidade trouxe. Entende? Pela paz mundial, que não tem paz mundial. Porque sempre, quando tem guerra, quem ganha dinheiro? Fábricas de armas ganham dinheiro. Você não ganha, eu não ganho. Pelo contrário, mas quem tem fábrica de arma é o maior que ganha. Mas por trás disso vem fábrica de alimento, vai ganhar dinheiro, entende? Fábrica de peças, de carros, de aviões e assim em diante. Então, esses são maiores responsáveis, entende? Ou seja, o capitalismo selvagem, ele tem maior responsabilidade dentro das suas contradições por essa condição que nós vivemos hoje. E dizer que a educação brasileira, ela sempre, né, tem em muitas cláusulas um modelo eugênica, ou seja, excludente para a população negra. O exemplo que você deu é concreto. A Constituição de 34 também tem no seu artigo 5º. O Brasil defende uma educação eugênica, gente. Recentemente, a primeira lei de cota, né, 1333, ela foi a favor dos brancos. Muita gente não sabe disso, entende? Muita gente. Foi a primeira lei de cota no século XIX. E a segunda lei de cota foi a lei do boi, né, em 1968. Bem recente também, a favor dos brancos. Muita gente não sabe disso. Aí reclama da lei de cota para negros, entende? Mas tem que estudar a história do Brasil para entender de que existia sempre na história do Brasil lei de cota para brancos. E ninguém questionou, ninguém reclamou. Isso também é uma forma de racismo. E a gente tem que admitir.
Quando a gente é racista, quando a gente sabe que... A gente até pode surpreender, ver o nosso pai racista, nossa mãe racista, nosso irmão. Podemos nos surpreender. Mas isso não é motivo para pânico, é motivo para a gente trabalhar mais dentro da nossa família, dentro dos amigos que a gente tem. É o ponto importante que eu acho. Professor, eu quero agradecer a sua presença, a disponibilidade do tempo. Eu sei que sua agenda é lotada entre Pernambuco e Paraíba, mas eu quero agradecer muito a sua participação no programa Fundos Cultural de hoje. Muito obrigado. Obrigado a todo o Rádio 20, todo telenautas que nos acompanha. Nós estamos abertos na Unifip, dar a nossa contribuição. É um aprendizado, eu aprendo muito com você, aprendo muito com o público da Fundação Hernani Sáter, aprendo muito com o público da TV Sol. É uma maravilha a parceria Unifip, Fundação Hernani Sáter e a TV Sol. E ao nosso público que nos acompanha, a gente aprende um com o outro. É muito bom. Então chegamos ao final do programa Fundos Cultural de hoje, uma parceria da Fundação Hernani Sáter com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Na próxima semana estaremos juntos novamente. Um abraço, pessoal.